Eu queria falar mais uma coisinha desse Supremo hoje, que o senhor falou que, desde quando a gente começou a conversa aqui, o senhor reafirmou diversas vezes essa necessidade do ministro do Supremo não se colocar acima da Constituição, mas como justamente garantidor dessa Constituição. A prerrogativa desse ministro está lá, né, na Constituição. Eu queria saber, tem algum lugar na Constituição que tenha dado a um ministro do Supremo o poder de dizer o que pode ser publicado e o que não pode ser publicado, aquilo que ele acha que deve ser discutido publicamente através dos veículos de comunicação ou aquilo que não deve? Tem algum artigo que defina, que dê esse poder a um ministro, o poder de censor, o poder de editor? Eu ouvi, inclusive, de um ministro num julgamento desse, que ele se disse como que os ministros são os editores da nação. Assim, eu quando olho as experiências de liberdade de imprensa em outros países, eu percebo o quanto a gente está acelerado na marcha ré, sei lá, para a Idade Média, porque hoje o ministro ele diz o que é fake, o que não é, ele manda tirar o que ele acha que não pode circular. Quer dizer, ele realmente se atribuiu um papel de censor, a menos que o senhor me diga, não, tem aqui um artigo que prevê isso. O que não é bom. O problema de se ter dito que o Supremo seria o editor da nação, eu atribuo a um arrobo bobo de retórica. O que nos vem da Constituição Federal, que também submete o Supremo, a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação. E o sistema da Constituição é um sistema fechado. A própria Constituição prevê no rol das garantias constitucionais do cidadão a possibilidade dele acionar o judiciário para reparação de dano à moral. Sim. E acionar no campo civil e também no campo penal. O que não se pode antecipadamente é adentrar o campo da censura. Dizer, olha, isso pode ser veiculado, isso não pode ser veiculado, que se veicule e que se aguarde as consequências do ato praticado. A publicidade em si, a veiculação clara das ideias é algo super positivo que deve ocorrer e não se pode cercear a liberdade do cidadão e aí amedrontá-lo quanto a um crivo, quanto a uma glosa. A glosa tem que ser prejudicado na própria honra, é algo diferente. Claro. Se alcançado na própria honra, que acione o judiciário, não faça, evidentemente, justiça pelas próprias mãos, porque é crime, Claro. né? Que acione o judiciário e aguarde o pronunciamento cabível, com a imposição de condenação na relativa à obrigação de dar, de pagar, Sim. ou então a responsabilidade penal. Vejo de forma muito triste qualquer censura. Nós temos hoje abertos lá no Supremo vários inquéritos, né, com características de inquéritos políticos, vamos dizer assim, né? O primeiro deles foi o inquérito das fake news, que foi aberto pelo Dias Toffoli, entregue à relatoria sem distribuição, né, sem sorteio, entregue a relatoria para o Alexandre de Moraes, que não fez consulta ao Ministério Público e toma as decisões de forma de ofício, é vítima, é investigador e é julgador. Na abertura desse inquérito foi utilizado um artigo do próprio regimento interno do Supremo, que passou a atribuir qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de ofensa a um ministro como sendo uma ofensa à instituição do Supremo. E foi uma novidade, porque, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia foi alvo de protestos violentos na época do julgamento do Petrolão. Foram na casa dela, no prédio dela, jogaram tinta, quebraram, depredaram e tudo. E o que aconteceu?
foi aberta uma investigação na primeira instância. Essa investigação avançou, acabou que ela não conseguiu responsabilizar ninguém, mas ela aconteceu na primeira instância, né? Agora não, agora qualquer coisa ela acontece diretamente no Supremo. O Supremo virou assim, não se considera mais nem o Ministério Público para ser ouvido nas decisões. Eu não sei como é que o senhor está vendo isso. São inquéritos que permanecem abertos, que não chegam a conclusão nenhuma, que não vão a julgamento. E eu já vi decisões até monocráticas de ex-colegas seus, que estão lá como ministro supremo, encerrando inquéritos criminais porque passou o tempo, ficou um ano aberto sem avançar, então vai lá e fecha. E a gente tem inquéritos como esse que estão há 3 anos abertos, sem conclusão nenhuma, sem nenhum tipo de decisão. Tem uma palavra para isso, ministro? Como é que o senhor classifica esse tipo de inquérito? O que nos vem da legislação? O inquérito é instaurado por provocação da polícia ou por iniciativa do Ministério Público. O nosso sistema é um sistema acusatório. Não podemos concentrar na mesma pessoa o ato de acusar e o ato de julgar. Foi um equívoco a instauração desse inquérito. E eu vou cometer uma inconfidência. Eu estava numa recepção na casa do ministro Luiz Roberto Barroso, quando chegou o presidente, à época do Supremo, ministro Dias Toffoli, disse: Marco Aurélio, disse a mim, não havia mais ninguém próximo, sei que você não vai concordar. Eu instaurei um inquérito e designei para relatá-lo, portanto, não levou o inquérito a sorteio, a distribuição, o ministro Alexandre de Moraes. Eu disse: realmente eu não concordo. E digo mais, se você me designasse relator, eu não aceitaria essa relatoria. Eu ia levantar a dúvida quanto à remessa do processo ao meu gabinete. Mas foi instaurado um inquérito em relação ao qual houve um pedido da então Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira. Ela, como titular da ação penal no Supremo, pediu o arquivamento do inquérito. Essa manifestação foi acolhida? Não, como outras não foram acolhidas do Ministério Público. Eu sou de uma época em que o Ministério Público se pronunciava pelo arquivamento do inquérito como titular exclusivo de uma possível ação penal pública incondicionada, e nós apenas chancelávamos e determinávamos esse arquivamento. Mas hoje em dia não se contraria a voz do Ministério Público, considerada a atuação do chefe do próprio Ministério Público. Uma coisa é você acionar o Código de Processo Penal, o artigo 28 do Código de Processo Penal, na primeira instância. Aí você, não se conformando como juiz com a manifestação de arquivamento do Ministério Público, remeter os autos do inquérito à chefia do Ministério Público. Outra coisa é o próprio chefe do Ministério Público se pronunciando. Agora, no Brasil, nós vivenciamos hoje tempos estranhos. Tem gente que chama isso de ditadura da toga. O senhor concorda? O que é ruim, é a pior das ditaduras. Foi o que eu disse a você. Nós não estamos engajados em qualquer política. Nós não podemos criar o critério de plantão. Nós temos que atuar segundo o figurino constitucional e segundo o figurino legal. E a pior das ditaduras, porque você não tem a quem recorrer, é a ditadura do judiciário, principalmente quando se está na instância máxima da justiça, que é o Supremo. Tem saída para essa situação? Tem a compenetração, a fidelidade de propósito dos integrantes do Supremo, a percepção de que o exemplo, nós aprendemos em nossos lares, sempre vem de cima. Se um integrante do Supremo atua fora das balizas legais, o que ocorrerá em outra instância? Eu disse várias vezes na bancada do Supremo, um suspiro dentro do Supremo repercutia.
e tínhamos que ter muito cuidado ao implementá-lo. Qualquer coisa veiculada era tida, principalmente quando aceitável pelos demais órgãos, né, em termos de poder, uma visão distorcida de poder, tinha uma repercussão ímpar. Isso é muito ruim.